aí, meus queridos, bom demais? Sejam muito bem-vindos ao canal iCalculate. Meu nome é Vinícius e no vídeo de hoje, pessoal, o que nós vamos ver? Nós vamos ver potenciação. Quando tem um númerozinho ali, ó, 2 elevado ao quadrado, aí já sabe o que é potenciação, não precisa ver esse vídeo. Mentira, pessoal, vamos aqui ver várias propriedades que envolvem a potenciação desde o início, falando da sua definição, propriedades e por fim a gente vai terminar com o exercício da prova do Enem 2021, combinado? Pessoal, chega de enrolação e bora pro vídeo! Então, pessoal, vamos conferir aqui na tela o que é potenciação. Então, potenciação nada mais é do que o produto de um número por ele mesmo. Como assim, professor? Ó, tá aqui, ó, 3 elevado ao quadrado. Como é que a gente resolve isso? É 3 vezes 3, que o resultado é 9. E aí aqui, ó, para vocês tomarem cuidado, 3, né, é diferente, né? 3 elevado ao quadrado, tá? Olha a posição do número, tá, pessoal? Isso é diferente disso aqui, ó, tá? A gente nem sempre precisa multiplicar mostrando um xizinho, né? Pode ser só um pontinho, tá? Ou às vezes pode ser só um parênteses. Potenciação é diferente disso aqui tudo, tá? Isso aqui é multiplicação, isso aqui é multiplicação, isso aqui é multiplicação, isso aqui é potenciação, beleza? Pronto, fechamos essa chave, vamos pra frente. Então, ó, definição, o que é potenciação, né? Eu não gosto de falar esse nome, potenciação. Eu acho muito esquisito. Mas é o nome, né? Potenciação. Olha só que palavra bonita. Potenciação. Potência. Olha que potência. Então, ó, a gente tem o número, tá? Que a gente chama de base. O que é a base? É um número que se repete, não um número multiplicado por ele mesmo. Então, aqui, ó, o 2, né, é a base, tá? E o expoente é quantas vezes esse número vai ser multiplicado por si mesmo, né? Então, ó, nesse caso aqui, 3, né? Então, o expoente é 3, tá? Esse trem aqui tá bem torto. Na hora eu tive que dar uma mexidinha ali, pessoal, mas é essa aqui, tá? Então, ó, o menos 2 vai multiplicar por ele mesmo 3 vezes, ó. 1, 2, 3. E o resultado disso é 8, que a gente já sabe que, ó, menos vezes menos dá mais. Só que mais vezes menos dá menos 8, combinado? E o resultado dessa conta a gente chama de potência, beleza? Então já vamos direto para as propriedades, pessoal. Ó, todo número, né, nossa primeira propriedade, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, tá? Então, ó, mais 4 elevado a 1 é mais 4. Menos 3 elevado a 1, menos 3. Não tem mistério nenhum, isso é uma propriedade. Segunda propriedade, todo número inteiro não nulo elevado a 0 é igual a 1. Então, todo número inteiro... O que é número inteiro? A gente aprendeu o que? Os números naturais, né? Não é mesmo? Os números naturais são os números inteiros, né? Estou aqui colocando alguns. São os números inteiros, ou seja, não existe 1,2, não existe número com vírgula, tá? Então, os números naturais são os números inteiros positivos, tá? São os números inteiros positivos. E os números inteiros, aí os números inteiros em si, né? Eles levam em consideração quem? Os números negativos também, tá? Além dos números positivos, temos os números negativos também, tá? E aí, o que ele tá falando? Todo número inteiro não nulo. O que é não nulo? É diferente de zero, tá? Qualquer número diferente de zero elevado a zero é igual a 1. Então, aqui, ó, mais 4 elevado a zero é igual a 1. Menos 3 elevado a zero é igual a 1. Vamos conferir isso na calculadora comigo? Então, chega mais. Então, ó, 4, né? Aqui, pessoal, geralmente, vamos voltar aqui um pouquinho, a calculadora de vocês no celular vem padrão, tá? Eu não sei como é que é em outros celulares, mas no iPhone, eu sei que se você pegar o celular, né, e ele tá assim, e você deitar, a calculadora ela já fica em modo científico. Então, ó, vem aqui, padrão científico, e aí você tem que procurar essa teclazinha aqui, ó, x é um número qualquer elevado a y, que é um outro número qualquer, tá? Então a gente vai fazer, ó, para fazer o mais 4 aqui, ó, a gente 4, tá? Não precisa pôr o sinal de mais, já está subentendido que ele já está aqui. Elevado, tá? Esse aqui é a teclinha de elevado. Então, ó, formou um chapeuzinho, tá? Elevado a quem? A 0. Então, ó, 4 elevado a 0, tá? Então, todo número elevado a 0 é igual a 1. Tá confirmado. Vamos fazer o segundo aqui. Ó, 3 menos, tá? Elevado, apertei errado aqui, ó. 3 menos elevado a quem? A 0. Olha lá, deu 1 também, combinado? Então,
verificado essa propriedade. E aqui, não diria nem que é uma propriedade, tá, pessoal? Mas isso aqui é uma... vamos deixar de propriedade mesmo, tá? Mas isso aqui é uma utilidade pública, vamos falar assim, de tão importante que é. Por quê? Porque depois, mais pra frente, vocês vão ver uma coisa chamada notação, tá? Notação científica. Pessoal, você já tá adiantando. Não, eu só vou falar um negocinho aqui, ó. Científica. Não é isso? Não sei. Pessoal, eu tô aprendendo a escrever ainda, tá? Vocês não ligam, não. O que ela fala? Olha, todo número não, mentira, 10 elevado a qualquer número, tá? É a mesma coisa que o quê? Põe o 1, vamos fazer outro diferente, ó. 10 elevado ao cubo, tá? Você põe o número 1 e seguido de 3 zeros. Por que 3 zeros? Porque é o que tá aqui em cima. Então, 1, 2, 3, beleza? Mesma coisa aqui, ó, 10 elevado a 4. Você pôs o 1, depois 1, 2, 3, 4 zeros. Combinado? É só isso. E por que a notação científica é tão importante, professor? Muito simples. Por exemplo, a gente quer 1 bilhão de reais dividido pela população brasileira. Vamos supor que a população brasileira é 210 milhões, tá? Então, para não fazer assim, 1 bilhão, né? Então, é 1, aí depois 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aí eu vou dividir isso por 210, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Olha o tamanho dessa conta, pessoal. Entendeu? Não faz sentido eu dividir isso na raça, assim, né? Você pode até cortar aqui, ó. Um monte de zero aqui, ó. Vai dar 1000 dividido por 210, que ainda é uma conta ruim de fazer. Então, ó, como é que a gente faz isso? Ó, 1 vezes 10 a nona, tá? Que é a mesma coisa aqui, ó. 1. Aí quantos zeros? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 1 vezes 10 a 9 dividido por 2,10, tá? Então, ó, a gente trouxe a vírgula que estava aqui para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 2 vezes 10 a 8, combinado? Já fica muito melhor de fazer essa conta, tá? Então, ó, aqui você sabe que vai ficar 1 dividido por 2, né? Vai dar um número aí. Mas eu tô falando o seguinte, às vezes, né, eu não peguei uns números legais de fazer a conta aqui, né? Mas a culpa é minha. Mas aqui, ó, a gente vai aprender nas propriedades aqui como é que fica fácil dividir, tá? Aqui é a mesma coisa, 2 vezes... Ah, não, é que eu escrevi errado, tá, pessoal? É assim, 2,10, tá? 2,1 vezes 10 à oitava, tá? Isso aqui é assim, na verdade. E aí fica fácil quando tem potências de 10 assim, multiplicando ou dividindo, entendeu? A gente vai ver as propriedades aqui e vai ver como é que fica mais fácil fazer essa conta. Combinado? Então, vamos pra frente. Aqui, ó, quarta propriedade, expoente negativo significa que devemos inverter o numerador e o denominador. Então, para quem não lembra, tá? Vou escrever aqui do lado, ó. Quem está na parte de cima de uma fração é o numerador, tá? E na parte de baixo é o denominador. Então, o que ela está falando? Quando esses carinha aqui está elevado a um expoente negativo, vamos pôr menos x aqui, por exemplo, ele fala aqui, ó, inverter o numerador e o denominador. Então, esse cara vem para baixo e esse aqui vai para cima. Combinado? Aqui, ó. E aqui o sinal some, tá? Então, ó. 5 dividido por 3 elevado a menos 2. Todo mundo aqui elevado a menos 2. Então, isso vai ficar igual o quê? Troca o numerador com o denominador e fica elevado ao quadrado. Combinado? Vamos ver na calculadora se realmente essas contas batem. Então, vou pegar a calculadora aqui e vou resolver essa conta dos dois jeitos que ela está escrita aí, tá? Então, primeiro jeito, a gente abre parênteses, 5 dividido por 3, fecha, e já deu o resultado aí, mas aí a gente não faz nada ainda, elevado, né? Não esqueceu da tecla do elevado não, elevado a 2, só que o 2 é negativo, beleza? Então, isso dá igual a 0,36, tá? Então, vamos anotar aqui, ó, o resultado disso aqui é 0,36. Vamos ver dessa outra aqui, ó. Então, mesma coisa, 3 dividido por 5, fecha, elevado ao quadrado, igual 0,36, tá? Olha lá, 3 quintos elevado ao quadrado, então 0,36. Combinado? E aqui, né, como não tem nenhum número aparecendo aqui, a gente sabe que tem um 1 aqui, né? Então ficou 2 elevado a menos 3. Isso na verdade é o que? 1 dividido por 2 elevado ao cubo. Combinado? Então vamos que vamos. E aqui eu trouxe um exemplo, né, para ilustrar
né? Porque aqui, ó, no anterior, o que acontecia? O mesmo número praticamente, né? Só que aqui o menos 2 está levando todo mundo ao quadrado, tá? E aqui percebam que não, tá? Quem está sendo elevado ao quadrado aqui é o 5, tá? Aliás, é o menos quadrado. E como é que a gente resolve isso? Olha, da seguinte maneira, a gente vai separar isso aqui em duas frações, tá? Então a primeira vai ser 1/3, tá? Que multiplica 5 elevado a menos 2, tá? Então, ó, tem 1/3 aqui multiplicando, né? Então 1/3 vezes 5 elevado a menos 2. E aí a gente melhorando isso aqui um pouquinho mais, vai ficar o quê? Isso aqui a gente já aprendeu, todo número elevado a um expoente negativo, a gente inverte, né? Então, ó, tem um 5 sobre 1 aqui, vai ficar 1 sobre 5 elevado ao quadrado, beleza? Então, fica o resultado exatamente esse aqui, tá? Então, vai estar 1/3 vezes 1 sobre 5 elevado ao quadrado, né? Que vai dar aqui 5 elevado ao quadrado, 25 vezes 3, 75. Então, essa conta aqui é exatamente igual a 1 sobre 75, beleza? Então, vamos continuando. Então, propriedades da multiplicação, tá? Multiplicação entre potências de mesma base, tá? Então, ó, se a base, né? Você não esqueceu que o 2 aqui recebe o nome de base não, né? Se esqueceu, ó, tá aí, ó. E esses aqui são nossos expoentes, tá? Então, se a base for igual e a gente pode reescrever essa função aqui, ó, da seguinte maneira. Vamos fazer primeiro separadamente. O que é 2 elevado ao cubo? É 2 vezes 2 vezes 2, certo? Multiplicado. Então, vou repetir o sinal de multiplicado. Vezes 2 elevado ao quadrado. Então, é 2 vezes 2, certo? Se a gente reparar aqui, ó, o que a gente fez? Ó? O que a gente está fazendo, na verdade, né? Está multiplicando 2 quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5. Então, é a mesma coisa que 2 elevado a 5. Beleza? É isso que a propriedade fala. Que quando a gente tem potências de mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes. Então, vai ficar 2 mais 3, tá? É 2 elevado a 5. Combinado? Bem simples, né, pessoal? Divisão entre potências de mesma base, tá? O que a gente faz isso? Aí eu te falo aqui, ó. Vamos fazer primeiro aberto para você ver, né? E depois a gente fala a propriedade. Então, ó, vai ser 3, né? Que multiplica por si mesmo 5 vezes, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5 dividido por 1, 2, beleza? O que a gente pode fazer aqui, ó? Cortar 1, 3 com 3, 1, 3 com 3. Então, vai sobrar o quê? 3 elevado ao cubo, tá? Então, o resultado... Então, isso aqui pode ser escrito, né, de uma maneira mais simples, né, que é 3 elevado ao cubo. Então, o que a propriedade fala? Quando a potência é de mesma base e a gente está dividindo dois números, tá? A gente subtrai os expoentes. Então, repete a base, 5 menos 2. Então, vai ficar 3 elevado ao cubo. Beleza? Então, vamos continuando. Tem muita propriedade, pessoal. Propriedade potência da potência, tá? Como é que a gente resolve isso? Como é que a gente aprendeu como é que resolve potência? Não é repetir um número que, né, por ele mesmo várias vezes? Então, ó, 3 elevado ao quadrado, tá? Tá elevado a 3. O que isso significa? Que eu tenho 3 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado. Beleza? Quantas vezes? 3 vezes. Então, 1, 2, 3 vezes. E aí a gente aprendeu que o quê? Soma, não é mesmo? Ó, multiplicação de potência de mesma base a gente soma, não é? Então, ó, 3 elevado a 2 mais 2 mais 2 vai dar 6, tá? Mas o que a gente fez aqui indiretamente? A gente multiplicou, né, não? Ó, a gente multiplicou os expoentes. Então, quando ele fala, quando a gente tem a potência de uma potência, a gente multiplica os expoentes, tá? Então, 3 elevado a 2 elevado a 3. Isso aqui é igual a 3 elevado a 6, tá? A gente multiplica os expoentes. Combinado? Dando sequência aqui, propriedade distributiva da potência em relação à multiplicação, tá? Então, o que ele está falando aqui, ó? Que a gente tem uma multiplicação, né, de bases diferentes elevado a um expoente. Então, ó,
repetindo aqui. Como a gente sabe, quando um número está elevado, né, a um expoente, significa o quê? Eu tenho que repetir esse número quantas vezes for o número do expoente. Então, estou repetindo esse número 3 vezes, tá? E isso aqui pode ser escrito da seguinte forma também, beleza? Porque ó, a gente vê que tem o 2, o 2 está sendo multiplicado quantas vezes? Por ele mesmo. 1, 2, 3 vezes. Então, 2 elevado a 3, assim como os outros também. Combinado? Então, às vezes, você acha difícil fazer essa multiplicação aqui, ó. 2 vezes 3, 6. E 6 vezes 4, 24. 24 elevado ao cubo. Aí você fala, nossa, como é que eu vou fazer 24 elevado ao cubo? Não, faz cada um aqui separado, entendeu? Fica mais fácil de você fazer a conta, combinado? E aí, às vezes, você não vai multiplicar, você deixa indicado também. Já tá ótimo, o resultado tá certo, entendeu? E também serve essa, né, relação distributiva, né, essa propriedade distributiva em relação à divisão, tá? Então, se a gente tem 8 quintos elevado à quarta potência, tá? É 8 quintos, né, 4 repetido 4 vezes, que é a mesma coisa que 8 elevado à quarta sobre 5 elevado à quarta, combinado? Então, tudo isso é munição que a gente está te dando para você ter mais propriedades, olha que legal, ter mais ferramentas para poder realizar as contas, combinado, pessoal? E aí tá a nossa questão do Enem, tá? Já peguei lá naquele site. Qual site, pessoal? No Que Concursos, tá? Vou deixar ele no link aí, você pode se cadastrar nele gratuitamente, tá? E lá você pode filtrar diversas questões por temas, por dificuldade, palavra-chave. Então, lá é uma excelente ferramenta aí para você que já quer, pensando a longo prazo, fazer o Enem aí também, tá? Sei que vocês estão muito cedo ainda, mas é bom já sempre ir pensando na frente, tá? Então vamos ler aqui rapidamente o que ela fala. Se a tartaruga, a lesma e o caramujo apostassem em uma corrida, a lesma chegaria em último lugar. O penúltimo colocado seria o caramujo e a primeira seria a tartaruga. Segundo o biólogo americano Branley Allen Branson, né? Branley, a velocidade recorde já registrada em pesquisas por uma lesma é de 16,5 centímetros por minuto. Tá? Isso está disponível no site lá mundoestranho.abril.com.br, tá? E essa pesquisa foi tirada no dia 6 de julho de 2015. Para uma reportagem dispondo das velocidades recordes da tartaruga e do caramujo em metros por segundo, se faz necessário saber o fator de conversão da velocidade recorde da lesma para metro por segundo para divulgar uma comparação. Com base nas informações, o fator de conversão da velocidade recorde da lesma para metro por segundo é... Então, ó, aqui ele falou o que? A lesma ela percorre 16 centímetros, tá? Em 1 minuto, né? 16,5 centímetros. Então, ó, 16,5 centímetros por 1 minuto, combinado? E ele pede aqui, ó, para transformar para metro, né? Então aqui em cima tem que virar metro e aqui embaixo tem que virar segundo. Ele quer o fator de conversão, tá? Então isso aqui não entra na conta, tá? Fator de conversão é só as unidades, tá, pessoal? Então como é que a gente pode fazer isso? Ó, aqui centímetro, o C, tá? Ele significa, ele é um prefixo da palavra metro, tá? Então a gente tem centímetro, tá? Centímetro. Aí é o cent, é o Czinho aqui, é um prefixo da palavra metro, tá? Ele significa o que? Ele significa 10 a menos 2, tá, pessoal? Então, vamos substituir aqui, ó, centímetro por o C, né? No caso, por 10 a menos 2. E vai sobrar quem? O metro. Então, vai sobrar o M. Então, pronto. Já transformando de metro, de centímetro, desculpa, para metro. Beleza? E agora, a gente tem que transformar de minuto para segundo, tá? Então, eu vou só repetir esse minuto aqui embaixo. Então, 1 minuto. Fecha aqui. 1 minuto é quantos segundos, pessoal? É 60 segundos, certo? Então, ó, esse minuto corta com esse e sobrou 60 segundos. Então, ó, a gente já está chegando perto da resposta,
Ó, 10 a menos 2 dividido por 60 segundos, tá? Esse é o fator de conversão. Aí se a gente quiser saber a velocidade mesmo da lesma em metros por segundo, bastava só multiplicar essa conta aqui por 16, né? Esse valor, a velocidade dela por essa conta aqui, ó, já ia sair em metro por segundo, tá vendo? A gente trocou de centímetro por minuto para metro por segundo. Como é que faz isso? Multiplicando por 10 a menos 2 para sair de centímetro e ir para metro, e dividindo por 60 segundos para sair de minuto e ir para segundos, beleza? Mas a gente não quer a velocidade, a gente só quer o fator de conversão, tá? Então vamos ver se aqui nas alternativas tem uma resposta parecida com essa aqui, ó. Então, ó, a primeira coisa que a gente pode ver aqui, ó, essa aqui tá errada, porque não tem nem 10 a menos, tá? 10 a menos 3, né? E outra coisa, aqui tá tudo multiplicando, tá? No nosso caso tá dividindo. Então como é que a gente pode passar esse 60 multiplicando aqui, tá? A gente pode fazer isso justamente utilizando a propriedade do expoente negativo, tá? Que, ó, a gente pode separar isso aqui de duas formas, tá? Então vai ficar 10 a menos 2 vezes 1 dividido por 60, né? E o 60 aqui está elevado a 1, certo? E se eu quiser levar ele lá para cima, ou seja, inverter, né? Quem está aqui, trocar o numerador com o denominador, para fazer aparecer o que? O expoente negativo, tá? Porque aqui, ó, se aqui tivesse dividindo, já estaria certa essa resposta, tá? Mas não está dividindo, está multiplicando. Então a gente tem que fazer aparecer um expoente negativo aqui, tá? Então vai ficar justamente 10 a menos 2 que multiplica. Quem estava no numerador vai para o denominador e quem estava no denominador vai para o numerador, só que com um expoente negativo, né? Então 60 elevado a menos 1, beleza? Então, letra B, pessoal. Acabou. Então, pessoal, era isso aí que eu tinha para passar para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que tenham aprendido alguma coisa. Pessoal, por favor, reforcem todas essas propriedades, tá? Quem não tem um livro, pode me pedir, deixa aqui nos comentários, ou vai lá no meu direct do Instagram, fala, professor, manda os livros para mim fazendo favor. Então, pessoal, o que eu tinha para falar sobre potenciação é isso aí, tá joia? Eu vou deixar aqui alguns vídeos que vocês podem continuar vendo, combinado? Que vai estar relacionado com os assuntos que a gente viu hoje. Então é isso aí, fiquem com Deus, uma excelente semana e até o próximo vídeo!